Olá, criaturinhas! Bem-vindos ao canal Divinas, tudo bom com vocês? Eu sou a Ra. E hoje eu tô aqui pra falar sobre livro de romance com vocês, mas é um romance com pitadinhas de fantasia no meio. O livro em questão é A Witch's Guide to Fake Dating a Demon, ou em bom português, O Guia da Bruxa para Fingir Namorar um Demônio. Da Sarah Howlett, tá certo? Esse livro foi lançado aqui na gringa no dia 7 de março desse ano. Ainda não saiu no Brasil e eu não vi nada ainda sobre previsão de sair no Brasil, mas eu acredito que talvez ele saia ainda esse ano, porque ele tá fazendo algum burburinho aqui na gringa, muitas gringas estão falando, comentando sobre ele e tal, então eu acho que tem boa chance de sair uma versão em português BR dele em breve. Mas como eu já falei, esse é um livro de romance, tá certo? Mas ele é mais puxado para um lado de uma comédia romântica, com um pouquinho de fantasia aconchegante misturado no meio, tá? Nesse livro a gente acompanha Marielle Sparks, uma bruxa de 28 anos, que desde pequena tem uma facilidade imensa com magia botânica, magia natural e com cuidar de plantas. E é o que ela ama fazer, cuidar da natureza. E ela trabalha numa nursery de plantas, semeadora. Ela trabalha na loja de plantas, tá certo? O problema é que Marielle é uma das descendentes da famosa família Sparks, que é uma das famílias de bruxas mais poderosas da cidade, na verdade, uma das famílias fundadoras da cidade onde ela mora. E não bastasse esse legado de família urubuzando ela, ainda temos o problema que a mãe dela, Diantha, quando teve Marielle, recebeu uma premonição de que Marielle ia ser a bruxa mais poderosa que a família Sparks já viu. Então, Diantha, que é assim, uma Tiger Mom, aquele tipo de mãe que fica em cima dos filhos porque você tem que ser o melhor, você tem que ser... Você é basicamente um mini-me que você tem que ser tão bom quanto eu, se não melhor. Diantha passou a vida toda em cima de Marielle. Você tem que aprender a fazer encantamento, você tem que aprender a fazer conjuração, você tem que não sei o que, não sei o que, não sei o que. E sempre disse pra ela que magia natural, magia botânica era uma magia mais básica, mais baixa, sem graça, que ela não devia perder tempo com isso. E é claro que por causa disso, nossa querida Marielle desenvolveu 1001 problemas de autoestima, né? Mas o problema é que ela nunca conseguiu fazer conjurações e encantamentos. Assim, desde criança, ela sempre teve uma dificuldade tremenda com isso. É basicamente como se ela tivesse uma dislexia para fazer conjurações e encantamentos. Ela sempre erra as palavras e acaba fazendo coisa errada e tal. E isso só piora a situação dela, porque a mãe dela insiste que ela tem que ficar à altura do legado, que ela não se esforça bastante, não sei o que, papapá. E por causa de mais um puxão de orelha da mãe dela, de que você tem que se esforçar, você tem que treinar seus encantamentos de conjuração, ela pega e um belo dia, quando vai fazer muffins ou um bolo, uma coisa assim, ela vai fazer um doce, ela resolve tentar conjurar farinha para treinar. Só que no lugar de conjurar farinha, ela acaba conjurando um demônio. Osroth the Ruthless, um dos melhores demônios barganhadores do plano demoníaco, esperava muita coisa quando ele foi conjurado por uma bruxa para fazer um pacto, mas Marielle não era o que ele estava esperando, tá certo? De jeito maneira. Porque, primeiro, que ela não tinha intenção nenhuma em fazer um pacto com ele, isso foi um completo acidente. Segundo, que ela meio que ameaça explodir ele logo de cara. Então, porém, para o desespero dos dois, as regras do plano demoníaco e dos demônios barganhadores especificam que um demônio só pode sair de junto do bruxo que invocou ele depois que a barganha, que o pacto é completado e o demônio coleta a alma do bruxo. Porque assim, coletar a alma não vai fazer a pessoa morrer, só vai fazer com que a pessoa perca a fagulha de vida dela. Tipo, no caso dos bruxos, eles perdem a magia e passam a ser seres frios e racionais, eles perdem as emoções, basicamente, sabe? Só que Dona Marielle não tem interesse nenhum em fazer um pacto com esse demônio, por mais bonitinho que ele seja. E como se a coisa não tivesse ruim bastante, pouco depois eles descobriram que eles estão presos juntos, a mãe de Marielle resolve bater na casa dela sem avisar. E para tentar justificar o porquê esse macho está na casa dela, a menina acha que a melhor ideia é mentir e dizer que é o novo namorado dela. Então, daí se desenrola nossa história e começam 1001 confusões. Como essa é uma comédia romântica, é óbvio que esse nosso demônio tá mais pra Samuel Chester possuído do que pra um demônio cristão de verdade, né? Tanto que a única diferença física dele pra um ser humano normal são os chifres, que são facilmente escondidos com um chapéu qualquer, então tá tudo de boa. E no sistema mágico que a autora criou pra esse livro, os demônios não são seres naturalmente ruins, eles não são malignos, eles são como seres humanos, eles são cinzentos. Podem ser pessoas muito boas, pessoas muito ruins, mas na maior parte do tempo eles só estão tentando sobreviver e lidar com a vida deles no dia a dia. O fato que eles fazem pacto com os bruxos é simplesmente um modo como eles conseguem de manter o plano demoníaco habitável para eles. Acabou, não tem nada demais.
não tem ruindade por causa disso, e eles só fazem os pactos porque os bruxos chamam eles. Tipo, eles não vão lá oferecer, olha, bater na sua casa, olha, você gostaria de aceitar fazer um pacto com Satanás hoje? Não, não é assim. Os bruxos é que tem que chamar eles. Então, é meio que o ciclo vicioso da ruindade dos bruxos normalmente chamando os demônios para conseguir fazer as coisas que eles não conseguiriam fazer sozinhos, os demônios precisando dos bruxos para subsistir, sabe? E eu gostei muito desse ângulo que a autora trouxe, tá certo? Eu achei bem legal e diferente do que muita gente faz, tá certo? Quando faz livros de romance com demônios. Falando do sistema mágico do livro, eu gostei muito de como ele funciona, porque em cima das criaturas mágicas existem normalmente com as criaturas mundanas, ou seja, os seres humanos normais, sem graça, que nem eu. Então a gente tem bruxas, tem centauros, tem fadas, tudo isso na mesma cidade que a gente tem seres humanos normais vivendo em harmonia, tá certo? E sem grandes estresses juntos, porque os seres mágicos convivem com os humanos desde o começo da história. Nunca existiu uma divisão, então são só pessoas normais no dia a dia, basicamente. E a cidade que a história se passa, ela é muito gostosinha, me lembra um pouco a cidade de Gilmore Girls, tá certo? Pelo menos, assim, não exatamente como a cidade é, mas a sensação da cidade, ser aquela cidade pequena, que todo mundo se conhece, que todo mundo conversa e tal, e meio que se protege, lembra muito isso, tá certo? Que eu esqueci agora completamente o nome da cidade de Gilmore Girls, mas a cidade do livro é Glimmer Falls, tá certo? E é uma cidade que tem um número muito maior de criaturas mágicas do que outras cidades, porque ela fica em cima de uma concentração enorme de ley lines, ou seja, de linhas mágicas. E por isso a cidade é basicamente um vácuo mágico que atrai criaturas mágicas muito mais. Então ela tem fauna mágica, tem flora mágica, né, lá, além dos animais e das plantas normais. E por isso mais criaturas mágicas moram lá do que humanos normais. Então, seres mágicos são a maioria da população. O romance assim, do livro é fofo, mas ele acontece muito rápido. É aquele romance meio miojo, sabe? Que no instante, poxa, tu é linda, tu é gostosa, vem cá, minha nega. Que eu não sou muito fã, eu gosto mais de um romance em que, tipo, o casal realmente passa um tempo se conhecendo. No caso de Osroth e Mariel, é uma coisa mais, tipo, 2 semanas já estão se pegando, basicamente, sabe? Porém, não é um relacionamento que é tóxico, como muitos outros livros de romance que a gente vê por aí, tá certo? É um relacionamento fofo, é um relacionamento onde os dois se apoiam, onde os dois estão lá um pro outro e tal. E é gostosinho de ler. Apesar de não ser o meu tipo favorito, de ser assim, bem rápido que se desenvolve, eu gosto do tropo do fake dating, do namoro de mentirinha. O livro também tem vários outros clichês do gênero, como inimigos para amantes, já que eles começam brigando, assim, apesar que nunca realmente eles são inimigos de verdade. Tem o relacionamento falso, né? Tem a questão do amor proibido, já que demônios não deveriam confraternizar com bruxos desse jeito. E também tem o tropo do sunshine mais grumpy, né? Que é a pessoa super felizinha, super alegre, que nunca tem nada de errado pra ela, com o zangado, basicamente, que vira um casal, que são os dois, porque Mariel, apesar dos problemas da vida dela, ela é super feliz, ela sempre vê o lado positivo das coisas e tal, enquanto Osroth, ele vive de cara fechada, basicamente, se perguntando por quê, meu Deus, por quê? Inclusive, me identifico um pouco com o menino Osroth por causa disso. Eu acho que eu falei o nome dele Osroth algumas vezes nesse vídeo, mas é porque eu sou acostumada de demônios com nome começados com A. Mas como eu disse antes, é uma leitura bem gostosinha e sem grande estresse. Tem um mistério sobre uma coisa estranha que tá acontecendo na floresta e tal, mas é um subplot assim, só mais pra empurrar o relacionamento do que o foco do livro mesmo, sabe? E assim, apesar de ser um romance bem fofinho, também tem algumas cenas mais picantes no livro, então é uma leitura que é só pra maior de 18 anos, tá? Porém, as cenas picantes só começam lá depois de 50%, na verdade 48% eu acho, do livro, que eles começam realmente a se pegar. E comparados com outros livros do tipo, eu diria que é bem vanilla, não tem assim nada escabroso de que você vai ficar menino. Não, é bem normalzinho o relacionamento deles, tá certo? Ao todo, eu gostei muito de A Witch's Guide, do Fake Date a Demon, e tô curiosa pra ver o que os próximos livros da série vão trazer, especialmente porque esse foi o livro de estreia dela, ela nunca tinha publicado nada antes, tá certo? Esse foi o primeiro livro dela que ela conseguiu publicar por editora, pá. E eu achei bem bom para um primeiro livro, para um livro inicial. Esse livro vai ter uma continuação, só que vai ser focada na melhor amiga de Mariel, tá certo? Então vai ser uma série com vários personagens diferentes. Eu acredito que talvez vire uma série e não só uma duologia. Mas que o segundo livro já tá com data de lançamento prevista para novembro desse ano. Então em novembro provavelmente eu vou comprar ele, ler e trago para vocês o que é que eu achei, tá certo? Desse próximo livro.
Mas agora eu quero saber de vocês, se vocês já leram ou ficaram interessados em ler A Wit's Guide to Fake Dating a Demon, tá certo? Também me conta qual o seu livro favorito atualmente de romance com pitadinhas de fantasia, tá? Me conta aqui embaixo que eu quero saber. Mas esse é um livro que, assim, eu recomendo muito se você tá procurando uma leitura rápida, que você vai ler em 1, 2 dias, assim, sem estressar, que você vai rir, que você vai curtir. Esse livro é uma ótima recomendação pra isso, tá certo? E ele está disponível no Kindle. Não tá no Kindle Unlimited, mas tá no Kindle normal. E eu acho que ele tá custando uns 20 a 30 reais, se eu não me engano. Eu vou deixar aqui o preço dele no Kindle, tá certo? Que eu comprei ele no Kindle. Porque se é mais barato que comprar o livro físico, então vamos economizar, né? Mas se você gostou desse vídeo, deixa aquele seu joinha aqui embaixo, tá certo? Se você ainda não é inscrita ou inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo. E assina o sininho das notificações pra não perder os próximos vídeos, porque tem muita coisa legal vindo por aí. Tem muito livro legal, inclusive, que eu estou trazendo resenha, inclusive livros brasileiros, tá? Que eu vou trazer resenha em breve. E se você puder também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, eu agradeço, porque isso ajuda muito a divulgar o canal e me ajuda a crescer aqui e poder trazer mais conteúdo pra vocês, tá certo? Se você também quiser ver mais da minha pessoa, me segue nas minhas redes sociais, que estão aqui, os meus handles, e os links estão aqui na caixa de descrição do vídeo, tá certo? Que aí você pode ver os bastidores aqui do canal lá no Instagram, você pode ver o que é que eu ando fazendo da vida, e conversar por tocar comigo no Twitter quando eu apareço por lá, tá? Mas por hoje é só, criaturinhas, eu fico por aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!